Nesse momento que eu estou falando, o Brasil está à espera dos próximos acontecimentos que vão se desenrolar na questão da pandemia do coronavírus. E no nosso canal aqui, o nosso tema é a bioimpedância. Então eu pensei, nós podemos fazer um vídeo que ajude os profissionais de saúde que hoje estão desafiados para dar resposta para a sociedade, para serem úteis, para apoiar as pessoas, como ele pode utilizar a ferramenta que ele tem em mãos. Então, começando bem do começo, a grande linha de defesa que nós temos várias, mas sem sombra de dúvida, é o nosso sistema imunológico. Então, é óbvio que as bioimpedâncias não são capazes de fazer um diagnóstico de coronavírus, elas não têm como sequer acompanhar a progressão disso, elas não foram feitas para isso, tá? Só que as bioimpedâncias têm alguns biomarcadores, não todas, mas pelo menos as melhores, tem alguns biomarcadores que podem dar uma boa noção de quão desafiado anda o seu sistema imunológico. Então eu peguei esse artigo aqui, um artigo que recentemente chegou ao nosso conhecimento, onde ele fala assim: biomarcadores inflamatórios e estresse e sintomas não explicados são associados com medidas feitas pela bioimpedância. É aí que reside a oportunidade, porque essa crise nós vamos enfrentar ela com conhecimento, nós vamos enfrentar ela com esclarecimento de todos nós, dos pacientes, de nós profissionais, para que a gente possa conseguir sair do lado de lá. E indo para as oportunidades que a gente tem com relação ao nosso corpo, a gente sabe que se você ficar com o sistema imunológico mais baixo, um pouco mais deprimido, você abre a porta para que qualquer desses eventos seja muito mais desafiador, muito mais problemático. E uma coisa que também é muito importante ver é que não só os biomarcadores da bioimpedância, mas os sintomas também, muitas vezes podem te dar dicas de que você está precisando reforçar as suas defesas. Então eu vou passar rapidamente por uns casos aqui. Esse caso é um caso bastante interessante. Uma mulher jovem, de 24 anos, 1,69 m, 61,8 kg, peso dentro da faixa normal, um bom percentual de gordura, uma boa relação com músculo e gordura, a quantidade de água na massa magra ok, e você fala assim, bom, beleza, pelo que eu estou vendo aqui, tudo muito certo. Nem tanto. Quando você vai olhar o biomarcador água intra e extracelular, você vê que a quantidade de água extracelular está maior do que deveria. O ponteiro aqui no amarelo indica que você tem, naquele momento, mais água fora do que você gostaria. E naquele artigo científico que eu te coloquei, ele cita também a questão do ângulo de fase. Então você vê aqui, ela com 24 anos, tem uma idade celular aumentada porque o ângulo de fase está um pouco reduzido. O que ele cita no artigo? Essa combinação, né, de água extracelular maior e ângulo de fase mais baixo não é a única e não é um diagnóstico, tá? É um indicativo de que esse organismo pode estar com uma inflamação subclínica, com estresse aumentado e, portanto, existem oportunidades de você reforçar o sistema imunológico dessa pessoa. Outro caso que é bastante comum e vocês vão encontrar muitas vezes são pessoas que, por exemplo, têm a mesma situação aqui, com a água mais cronicamente fora, não apresentam tanto isso no ângulo de fase, mas tem um percentual de gordura aumentado, que tem um potencial inflamatório grande e que, como um todo, pode ser também uma oportunidade de redução do sistema imunológico, tá? Nem todas as bioimpedâncias têm isso, a nossa tem, mas você pode também juntar a análise dos biomarcadores com o mapeamento de sintomas. Isso é uma coisa muito poderosa
não precisa ser feito apenas pela bioimpedância, a nossa faz, mas você pode fazer por um questionário chamado Medical Symptoms Questionnaire, MSQ. E no nosso caso, você vai ter que prestar muita atenção, se você tiver esse recurso, à quantidade de sintomas. Por exemplo, esse paciente aqui é um paciente de 67 anos com uma sintomatologia com 51 pontos, né? Aqui a faixa verde até 10 pontos, sintomatologia baixa, de 10 a 50 e acima de 50. Uma sintomatologia importante, já com vários grupos aqui indicando atenção e que oportunidades para melhorar a resistência dessa pessoa existem. Isso pode ser conseguido de diversas formas, né? E duas muito boas são através de dieta e atividade física de baixa intensidade, sem exageros, porque pode ser de alta intensidade imunodepressora. Então, qualquer que seja o seu equipamento, ele vai te dar dicas do que você consegue fazer.